O nosso tema de hoje, ele trata de um assunto muito importante para nós. O nosso tema de hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tema proposto pelo comentarista da lição de número 8, lição de número 8 do nosso segundo trimestre, ano 2020. O nosso texto áureo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou pedra da esquina. Bom, no tempo de Jesus, e também bem antes da época do Senhor Jesus, a gente vai ver que a arquitetura e a engenharia da época usava uma ciência que para nós hoje é considerada arcaica, né? Ultrapassada, porque hoje, bem da modernidade, bem do avanço da ciência, hoje se permite com que estruturas, casas, pontes, apartamentos sejam construídos com precisão, com rapidez e com uma série de instrumentos e de aparatos que possibilitam uma boa construção, uma construção rápida. Então nós vemos que há muita diferença da tecnologia da época, de como as coisas eram construídas, para a tecnologia de hoje. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a questão da pedra de esquina, Jesus deixou isso muito bem claro, quando ele diz que a pedra, quando ele se coloca como a pedra da esquina que os construtores rejeitaram, que nós vamos falar mais à frente, nós vamos ver que essa questão da pedra angular de esquina, a Bíblia já vinha falando disso muito antes da época do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós vamos ver em alguns livros, eu separei aqui duas referências apenas, dentre muitas que nós temos aqui, eu separei apenas duas porque o tempo não nos permite. Aqui, ó, Jó capítulo 38, versículo 6, diz assim: sobre que está fundada as bases, ou quem lhe acentuou a pedra angular? Aí nós temos também Isaías 28, versículo 16. Aqui já é, no caso, uma profecia. O próprio Deus usando o profeta Isaías para dizer algo profético que estava relacionado ao surgimento de Jesus, ao surgimento da verdadeira pedra angular, a pedra que iria sustentar os ensinamentos, o ministério da igreja no futuro. Diz assim, ó, Isaías 28, versículo 16: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra preciosa, pedra provada, pedra sólida, angular e assentada. Essa daqui é uma profecia dita pelo profeta Isaías. E se nós formos discorrer os textos bíblicos, nós vamos ver vários outros textos, várias outras referências em que Deus ele fala acerca dessa pedra angular. Livros de Salmos, os livros históricos mostram como era a engenharia da época e como as casas, pontes e outras estruturas eram construídas com essa tecnologia da época, como eles utilizavam a pedra angular e para que a pedra angular ela servia. Bom, Paulo ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A gente precisa entender aqui que o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas estão baseados em algo que nós, como igreja, cremos, acreditamos e defendemos. Primeiro, o que os apóstolos faziam, criam, para que o fundamento estivesse, em primeiro lugar, pautado, mencionado neles. Que Paulo diz aqui, ó, edificados sobre o fundamento, primeiro de quem? Dos apóstolos. Então, por que este fundamento está fundamentado primeiro nos apóstolos? Porque os apóstolos, eles conviveram com Jesus, os apóstolos, eles andaram com Jesus, os apóstolos, eles não só ouviram Jesus falar, mas eles viram, eles foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez. Eles testemunharam e ninguém tem
maior gabarito do que os apóstolos para dizer das coisas que Jesus fez e operou, como por exemplo, e isso é tão verdade que nós vamos ver que alguns dos apóstolos de Jesus tornaram-se escritores, colocaram em cartas, em livros, tudo quanto Jesus fez, tudo quanto Jesus realizou, falou, ministrou e ensinou. Nós temos o apóstolo Pedro, que escreveu suas cartas, nós temos o apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreveu também suas cartas e depois também, por revelação divina da parte de Deus, João, já velho, já avançado em idade, já exilado na ilha de Patmos, João ele teve a revelação de Jesus Cristo para o fim dos tempos. Nós temos aí o apóstolo Paulo, que foi o maior, pode-se dizer assim, dentre todos os apóstolos, que escreveu parte do Novo Testamento e fundou igrejas em vários lugares do mundo, em específico na Europa, onde o avanço do Império Romano era muito grande. Então Paulo ele tinha uma preocupação de expandir também o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na Europa, né? Porque Paulo ele tinha um desejo no seu coração. Paulo ele tinha um desejo ardente em seu coração de não somente espalhar o Evangelho de nosso Senhor na Europa, mas Paulo também tinha um desejo muito forte de entrar nas entranhas de Roma, de chegar ao coração de Roma, que era justamente o trono do imperador. Então nós vamos ver que os apóstolos eles foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, ensinou, pregou, ministrou. Aí você pode até se perguntar, mas Zé Antônio, o apóstolo Paulo não foi testemunha ocular daquilo que Jesus fez. Bom, Paulo foi sim. Muito embora Paulo viveu num tempo totalmente diferente do tempo de Jesus e dos outros apóstolos, mas a Bíblia vai nos dizer que anos depois da morte e ressurreição do Senhor, Paulo ele se converte. E Paulo se converte de que maneira? Paulo ele foi testemunha do Senhor não quando o Senhor estava em carne aqui pregando, mas Paulo ele viu o Senhor. Ele testemunhou de que o Senhor apareceu para ele. Você lembra lá do evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, que menciona a maneira de como Paulo, quando era Saulo, se converteu? Jesus ele aparece para Saulo, um clarão, um esplendor que brilhava mais do que a luz do sol. E Paulo, quando ele vê aquela luz muito forte, brilhando de maneira intensa, mais do que a luz do sol, ele cai do cavalo. E o interessante é que vocês vão observar o texto lá de Atos dos Apóstolos, que só Paulo viu e ouviu. A impressão que se tem é que só Paulo viu e ouviu. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava indo com carta a caminho da procura de cristãos para os perseguir e os matar. Aí Jesus aparece para ele pessoalmente e fala: por que tu me persegues? E por causa do clarão, da glória, do esplendor do Senhor Jesus que aparece para ele no caminho de Damasco, ele fica temporariamente cego das vistas. E ele diz: Senhor, quem és que fala comigo? Aí Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veja que Jesus ele apareceu para o apóstolo Paulo. Paulo ele foi também testemunha ocular do aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos do Senhor, como diz o tema da nossa lição aqui, ó, edificados, deixa eu abrir um pouquinho aqui, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então veja que a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Que a base para a pregação dos apóstolos, a base para o ensino que os apóstolos disseminavam em vários lugares, em praça pública, em ruas, becos, vielas,
até fundar igrejas que na época eram células, não eram em templos como é hoje, né? E nisso se vê o belo, o lindo do Evangelho, porque da maneira como o Evangelho era pregado e disseminado para as pessoas se convertiam e faziam os cultos em células, em casas, e com isso o Evangelho foi crescendo. Então veja que o fundamento, a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E quem é o fundamento dos apóstolos? Jesus. Jesus é o fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles viram, eles testemunharam tudo aquilo que Jesus fez, pregou, ministrou e ensinou. Então, por isso, a igreja, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E qual era o fundamento dos apóstolos? Jesus. Segunda coisa, o comentarista ele diz aqui, ó, que além da igreja estar fundamentada no fundamento dos apóstolos, ela está fundamentada também no fundamento de quem? Aqui, ó, dos profetas. A igreja também está fundamentada aonde? No fundamento também dos profetas. Por que a igreja ela está fundamentada no fundamento dos profetas? Por quê? São dois grupos que nós vemos aqui que têm o mesmo fundamento: os apóstolos e os profetas. E aonde que os profetas entram aqui, dentro dessa questão do fundamento? A igreja ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, por quê? Porque assim como os apóstolos, eles viram, testemunharam tudo aquilo que Jesus fez, ministrou, pregou e ensinou, os profetas é diferente. Os profetas, eles não viram como os apóstolos viram, mas eles recebiam a mensagem de Deus, eles pregavam, disseminavam para o povo, ensinavam, mostravam a verdade para as pessoas. Eles criam de tal maneira que quando eles recebiam a mensagem de Deus, eles comunicavam a mensagem ao povo. E muitos desses profetas registraram tais mensagens em seus livros. Em seus livros. E nós vamos ver em vários profetas relatos proféticos do surgimento do Salvador, a pedra angular, a pedra de esquina, que os construtores originais, de uma referência a Israel, rejeitaram. Os profetas, eles não viram como os apóstolos, mas eles creram. E muitos deles morreram crendo nesta palavra aqui, crendo na revelação daquilo que Deus os entregou. Então, como o comentarista ele coloca aqui, a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quem é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus. Jesus é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, a igreja ela está também alicerçada sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vocês lembram de Mateus? Mateus capítulo de número, se eu não me engano, 16. Mateus capítulo de número 16, onde Jesus ele entra em Cesareia. Jesus ele entra em Cesareia de Filipe. E quando Jesus chega lá, várias pessoas começam a se questionar acerca de quem é Jesus, quem ele era, por que ele fazia aquelas coisas que ele fazia, por que ele curava, por que ele pregava, por que ele ensinava, por que ele ministrava, por que a mensagem de Jesus era tão diferente da mensagem dos religiosos da época e por que Jesus tinha a autoridade que os religiosos não tinham. Então muitas pessoas começaram a comparar Jesus com João Batista, que morto recentemente, né, já na época de Jesus, né, havia pouquíssimo tempo que João tinha sido morto por Herodes. Chegaram a comparar Jesus com Elias, chegaram a comparar com Jeremias, entre outros profetas que pregaram com autoridade,
Porque esses profetas, eles criam, eles acreditavam, a tal ponto que muitos deles morreram crendo na profecia do Salvador, na profecia da verdadeira pedra de esquina. Aí então Jesus vira para os discípulos, vira e diz: Senhor, muitos estão dizendo que o Senhor é João Batista que voltou à vida, muitos estão dizendo que o Senhor é Elias, muitos estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus vira e fala: o que eles pensam de mim, eu já sei. Mas agora, e vocês? O que eu sou para vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, revelado pelo Espírito Santo, Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz o que para Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aí mais abaixo, Jesus diz assim: sobretudo eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra maior aqui que sou eu edificarei a minha igreja. Jesus ali, ele está dizendo para Pedro o quê? Pedro, você é uma pedra pequenininha, mas eu vou te usar. Eu vou te usar e você vai ser o primeiro dos apóstolos a pregar a mensagem de salvação. Eu vou te usar. E fique você sabendo que a estrutura sobre mim, eu vou edificar a minha igreja e você vai estar fundamentado em mim. Então, veja, meus queridos irmãos, que Jesus ele é o fundamento dos apóstolos, dos profetas, da igreja. O nosso fundamento é Jesus. É por isso que nós cremos em tudo quanto Jesus fez, falou, ministrou, nas curas que ele realizou, tudo quanto ele fez, nós cremos, acreditamos e a igreja ela segue avante, pregando o Cristo Salvador, o Cristo ressurreto. O tópico 1, vou ser bem resumido aqui no tópico 1, diz assim o tópico 1, um edifício espiritual. Subtópico 1 diz assim, o santuário dos judeus. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessaram o templo. A proibição dos estrangeiros acessarem ao templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. E isso aqui é uma grande verdade. Isso aqui que o comentarista fala é uma grande verdade, porque vocês vão ver lá no episódio da mulher samaritana, quando Jesus está com sede e para a beira do poço, e Jesus começa a conversar com a mulher samaritana, e durante o diálogo, a conversa de Jesus com a samaritana, Jesus dá uma aula para a mulher, e a mulher fica atenta, ouvindo tudo quanto Jesus diz para ela, de maneira profética e revelada. Quando chega na parte da adoração, a mulher vira e fala assim, opa, peraí, mas peraí, os judeus dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Os nossos pais aqui em Samaria dizem que o lugar onde se deve adorar a Deus é aqui em Samaria. Então, para onde eu vou? Qual é o verdadeiro lugar onde eu devo adorar então? Aí Jesus diz para a mulher o seguinte, nenhum lugar e nem outro. Nenhum lugar e nem outro. Porque a mulher ela era samaritana. Samaritanos, como qualquer outra pessoa de outro povo, não podia queimar sacrifício no templo. Então veja que os judeus eles faziam acepção de pessoas com relação à adoração a Deus. Com relação à adoração a Deus. Mas Deus ele não faz, meus irmãos, acepção de pessoas. Aí Jesus diz assim, nem em Jerusalém e nem em Samaria. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer aqui que a adoração do verdadeiro cristão não fica preso a quatro paredes, não fica presa ao templo. E se tem uma coisa que nós devemos aprender com o tempo atual em que estamos vivendo, temporariamente, nós não estamos podendo cultuar no templo de maneira coletiva. Não estamos podendo estar no templo cultuando a Deus, adorando a Deus, cantando hinos de louvores a Deus, como nós fazíamos comumente. Só que a lição que Jesus nos ensina aqui é que a adoração ela está além, ela vai além das paredes do templo.
A adoração, ela vai além das paredes do meu quarto ou da minha sala. O adorador, ele é adorador em qualquer lugar. Em qualquer lugar, o adorador, ele adora a Deus. Não precisa necessariamente você, meu irmão, minha irmã, estar dentro do templo para adorar a Deus. Não é necessário. Senão eu te pergunto, como que os crentes perseguidos da DIP, Igreja Perseguida, adoram a Deus? Eles têm um templo para adorar a Deus? Não. Não tem. Eles adoram a Deus nos lugares mais improváveis possíveis. Lugares onde você pensa e imagina, meu Deus, como pode a tua igreja estar cultuando a ti num lugar desse? Mas a verdadeira essência da igreja é essa. Não é o templo que faz da igreja ser o que ela é. É aquilo que ela é por dentro, é aquilo que Jesus disse. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, é dentro, é aqui, ó. É dentro de mim, é aqui, ó, na minha mente, no meu coração. É dentro de mim que eu vou tirar o verdadeiro culto para Deus. Então, os judeus, eles tinham isso, de fazerem acepção de pessoas concernente ao templo. Concernente ao templo. A pedra angular, subtópico 3. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Bom, como falamos aqui no início, na arquitetura antiga, na engenharia antiga, toda a construção tinha que ter uma pedra angular, assim como hoje é necessário também que se tenha o quê? Os edifícios, as casas, né? Se tenha o quê? Uma estrutura, o quê? Que suporte todo o peso da construção. Você, meu irmão da nossa congregação, por exemplo, o presbítero Osiel entende de obra, irmão Antônio Rocha entende de obra, o presbítero Aldemir Crisóstomo também entende um pouquinho de obra. Os irmãos que lidam com obra, com construção, os irmãos que mexem com isso, os irmãos sabem que toda a construção precisa de quê? De um alicerce para sustentar o peso do edifício. Não é verdade? Sem o alicerce, o edifício, ele o quê? Ele vai ruir, ele vai para baixo. Ele não vai suportar. A casa não suporta, ela não consegue se manter de pé sem a base, que é o alicerce, as colunas, é isso que segura a casa. Todavia, o que o comentarista ele coloca no subtópico 3, do tópico 1, é que a pedra angular era o divisor, a pedra angular era a que sustentava todo o peso da construção. A pedra angular, ela sustentava todo o peso da construção. Todo o peso da construção era sustentado pela pedra angular. E o detalhe interessante é que a pedra angular, se ela fosse mal colocada, se ela fosse mal posicionada, com o peso que ela faria sobre as outras pedras, ela poderia esmagar as outras pedras. Daí entendemos o que Jesus quis dizer. Com a pedra que os construtores rejeitaram, né? Que iria esmagar, no caso, as outras pedras, que ficariam em pó, em ruínas. Então, se a pedra de esquina ela fosse mal posicionada, mal colocada, ela esmagaria com certeza com o peso as outras pedras que estavam ali. Então, a pedra de esquina era, no caso, a base, era o sustento das outras pedras e ela tinha que ser colocada, sabe, de maneira bem certa, bem justa, não podia ter erro de cálculo. Não podia. A pedra angular ou a pedra de esquina é o alicerce, é a base, é a coluna da obra antiga. Eu tenho aqui um desenho aqui, vê se os irmãos conseguem ver aqui. Os irmãos estão vendo esse desenho aqui? Aqui, ó. Os irmãos podem ver aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, com esse ângulo aqui, é que era a pedra angular. Vocês podem ver que é uma construção, um edifício. Aqui, ó, tem uma entrada, a porta, e tem aqui a pedra angular, que sustenta o peso de todo o edifício aqui, ó. Veja que ela está justamente bem desenhada, bem colocada aqui. Por quê?
Jesus, quando ele disse sobre a pedra angular, ele está dizendo que ele seria o quê? O sustento. Ele que seria o sustento de tudo aquilo que foi visto, pregado, falado e ensinado. Só que a geração da sua época não entendeu isso. Aí Paulo repete a mesma palavra do Senhor Jesus Cristo em Atos, em Efésios, capítulo de número 2. Paulo ele repete isso sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é Jesus Cristo, a pedra angular de esquina. A pedra angular de esquina. A pedra que os construtores rejeitaram. Quem é os construtores que rejeitaram a pedra angular? Os judeus. Os construtores são o povo original, o povo adquirido, mas que rejeitaram essa pedra. É por isso que todo aquele que rejeita essa pedra, ela vai ruir em cima daqueles que rejeitaram e esmagá-los. Tópico de número 2. Diz assim, ó, o conceito dos apóstolos. O apostolado é centrado na natureza da missão de Jesus Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, fica aí, então, para nós, então, que é o entendimento de que a raiz, a base doutrinária, o fundamento da igreja, dos apóstolos, dos profetas, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tópico 3 e também a conclusão, para terminarmos. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Bom, como toda obra que nós conhecemos em nosso tempo precisa de ajustes, precisa de correções, precisa de manutenção, né? E a igreja, como um edifício que está sustentado em Cristo Jesus, precisa de suas correções, precisa de seus ajustes, precisa de reparos, de manutenções. É por isso que Jesus, como fundamento da sua igreja, ele deu para ela o quê? Dons, talentos, ministérios. Para quê? A fim de que a sua obra tenha o quê? Ajustes, reparos, manutenções, né? Dons do Espírito. Então, são essas coisas que trazem o renovo, o reparo, o ajuste para a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é um edifício. A igreja do Senhor, ela é um edifício. Edifício este cujas bases é Cristo. Lembra daquela... Vocês lembram daquela passagem que Jesus diz, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, sobre os dois alicerces, onde Jesus ele diz que dois homens construíram ao mesmo tempo duas casas, né? Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio a fúria do mar, veio o maremoto, veio as ondas, as águas e bateu na casa. A casa permaneceu o quê? De pé. Aí Jesus diz que o outro que construiu a sua casa na areia, veio as ondas do mar, o maremoto, veio o vento muito forte, bateu naquela casa e aquela casa ruiu, ela caiu. Aí Jesus conclui dizendo o quê? Que assim é semelhante aquele que ouve a sua palavra, comparando com o quê? Comparando com a casa que ficou de pé. Que a casa que ficou de pé é semelhante ao homem, à mulher, à pessoa que ouve sua palavra, escuta, guarda no seu coração e o que? Pratica. Então veja que o fundamento da igreja é Jesus. Tudo quanto Jesus pregou, ministrou, ensinou, fez, é isso que está edificando a igreja há mais de 2000 anos.
Estamos vivendo aí tempos difíceis no Brasil e no mundo, mas a igreja ela não para. A igreja ela continua firme no Senhor. Pode vir o que vier, irmãos. Depois do coronavírus, não sabemos o que vai vir. Pode vir uma coisa até pior do que o coronavírus. Pode vir aí talvez uma doença pior. Pode vir aí algo que, sabe, seja pior do que o coronavírus, pior do que outras doenças. Mas a igreja ela está firme. A igreja ela está firme. A igreja ela continua atuante. Ela continua triunfante. Então, nessa manhã, continue firme. Continue crendo. Continue perseverando. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o que o comentarista nos ensina aqui é que aquele que está firmado em Cristo pode vir o que vier. Pode vir a dor, a luta, pode vir a dor, a luta, pode vir a perseguição, pode vir perdas, pode vir uma série de outras coisas que vai nos trazer dano, vai nos causar dor, vai nos causar sofrimento, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitos irmãos nossos em Cristo perdendo seus empregos, perdendo parentes, amigos. Do outro lado do mundo, irmãos nossos estão sofrendo perseguição, muitos estão morrendo por causa da pregação do Evangelho. Todas essas coisas estão acontecendo. Todas essas coisas estão acontecendo no mundo todo. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui é que nós devemos estar o quê? Firmes no fundamento. E o fundamento é Cristo Jesus. O fundamento é Cristo Jesus. A igreja, ao longo da história, passou por vários desafios. A igreja, ao longo da história, passou por várias situações. Inclusive, muitos cristãos foram mortos com requintes de crueldade, jogados para os leões comerem, foram devorados, estraçalhados. A igreja foi perseguida durante muitos anos. Muitos cristãos morreram por causa da pregação do Evangelho. Mas a igreja continua aí. Atravessa o tempo e a igreja continua firme em Cristo Jesus. A conclusão diz assim: a comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, e é uma grande verdade. Como o edifício cujos alicerces e as bases é Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados porque todo edifício ele precisa de ajustes, de reparos. E chega uma hora mesmo que às vezes muitos pensam em desistir, muitos pensam em voltar atrás. E como a igreja ela é um edifício, ela precisa de um reparo aqui, um reparo ali, uma palavra de incentivo, uma palavra profética enviada da parte de Deus, Deus usando um profeta para dizer para aquela igreja, para aqueles crentes que está com eles, animando eles, fortalecendo eles. E não é verdade? Muitas das vezes nos sentimos cansados, muitas das vezes nos sentimos desanimados, mas aí Deus vem com uma palavra através do pastor da igreja, uma palavra através de um profeta, e aquela palavra entra no nosso coração, nos enche de ânimo, nos enche de esperança, e você sai dali renovado, não é assim? O que é isso? O que é isso se não um reparo espiritual que Deus está fazendo? Se não é um aperfeiçoamento que Deus está proporcionando. Para quê? Para que a sua igreja, possa viver, obviamente, experimentando da graça de Deus na terra e se preparando para o arrebatamento que está próximo e não tarda. Bom, aqui nós terminamos a nossa videoaula. Um forte abraço em todos os irmãos. Estamos com muita saudade de todos vocês. Estamos com muita saudade da nossa escola bíblica dominical, dos irmãos, dos professores, de todos. Mas em breve, permitindo Deus, se for a vontade de Deus, nós queremos que tudo isso vai passar. Tá bom, irmãos? Fiquem firmes. Fiquem firmes em Cristo Jesus. Paz do Senhor a todos.